Bom dia a todos e todas. Solicitamos a todos que ocupem os seus lugares e que desliguem seus aparelhos de celular ou os mantenham em modo silencioso. Este cerimonial solicita a todos que ocupem seus lugares e que mantenham os telefones celulares desligados ou em modo silencioso. Sejam muito bem-vindos ao 28º evento do projeto Fóruns do Planalto. Destacamos que este evento está sendo gravado pela rede NBR de televisão, Empresa Brasil de Comunicação. E para compor a mesa, convidamos o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, senhor Gilberto Carvalho. Chefe da Assessoria Especial do Ministro, senhor Swendenberger Barbosa. Secretário de Administração da Secretaria-Geral, senhor Valdomiro Luiz de Souza. A diretora de Gestão de Pessoas da Secretaria de Administração da Secretaria-Geral, senhora Selma Roller Quintela. Destacamos a presença das autoridades. O senhor Carlos Eduardo Gabas, secretário executivo do Ministério da Previdência Social, neste ato representando o ministro. O senhor Celso Lisboa de Lacerda, presidente do INCRA. O senhor Eduardo Ballarim, diretor de Gestão Estratégica da Secretaria Executiva do Ministro da Cultura. O senhor Paulo Maldos, secretário nacional de Articulação Social. O senhor Wagner Caetano, secretário nacional de Estudos e Pesquisas Político-Institucionais. O senhor Gerry Ed Xavier Coelho, secretário de Controle Interno. A senhora Fanny Ofuji, diretora de Gestão Interna da Secretaria-Geral. O senhor Maurício Teodósio Matos Marques, diretor de Tecnologia de Informação e Telecomunicações da Secretaria de Administração da Secretaria-Geral. É iniciativa da Secretaria Executiva da Secretaria-Geral, com o apoio da Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Administração. Este evento é uma ação do projeto Fóruns do Planalto, que teve início em 2003 e já contou com as participações de diversos ministros de Estado, além de outras autoridades do governo federal. Os fóruns estão inseridos em um programa maior de desenvolvimento das competências do servidor da Presidência da República, denominado Modelo da Gestão da GIGEP, e tem o intuito de capacitar e atualizar os servidores em temas da agenda de governo, políticas públicas e práticas inovadoras de gestão. O tema do 28º Fórum do Planalto é Participação Social e Governo, a opção metodológica do governo Dilma, apresentado pelo ministro-chefe da Secretaria-Geral, senhor Gilberto Carvalho. Convidamos para a abertura e boas-vindas ao palestrante e a todos os presentes, o senhor Valdomiro Luiz de Souza. Bom dia a todos e todas. Inicialmente, cumprimentar o ministro Gilberto, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, cumprimentar o Beja, o Swendenberger Barbosa, o Beja, que é o criador, o fundador, o idealizador do Fórum do Planalto, cumprimentar a Selma, nossa querida Selma, nossa diretora de Gestão de Pessoas. Bom, em nome do nosso secretário executivo, doutor José Sotile, que infelizmente não pôde participar porque representa o ministro Gilberto neste momento em uma outra reunião aqui na presidência, queria então dar as boas-vindas ao 28º Fórum do Planalto, que hoje tem um tema, a participação social e governo, uma opção metodológica do governo Dilma. Não tem a menor dúvida, ministro, que o governo da presidenta Dilma pretende deixar um legado que dá participação efetiva, intensiva da sociedade. O que significa ouvir a população e ouvir principalmente o segmento mais excluído da sociedade. Não é eu aqui representando a comunidade piauiense, né, Beja? Do meu querido Piauí, ministro, testemunhei a exclusão, testemunhei a inclusão. E sei muito bem a importância da participação da sociedade.
Bom, então, com isso, passo a palavra então, ao ministro Gilberto Carvalho, e, mais uma vez, bem-vindo a todos e todas. Muito obrigado. Aproveitamos para dar alguns avisos importantes. No interior da pasta que os senhores e senhoras receberam, existe um formulário de avaliação que deve ser preenchido e entregue na saída do auditório. Notem que, neste formulário, vocês ainda também poderão sugerir o próximo tema a ser abordado pelo projeto Fóruns do Planalto. Como sempre ocorre em nossos eventos, o público poderá participar da palestra encaminhando perguntas ao palestrante. Essas perguntas devem ser feitas por escrito, utilizando-se do bloco que está no interior da pasta e encaminhadas à mesa através dos integrantes da equipe da Diretoria de Gestão de Pessoas que estão no auditório. É importante que a pergunta contenha a identificação de quem a faz e também o endereço de e-mail, pois, caso não seja possível responder a todas hoje, estas podem ser posteriormente respondidas por correio eletrônico. Senhoras e senhores, Gilberto Carvalho é o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Nascido em Londrina, no Paraná, Gilberto Carvalho chefiou o gabinete pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, desde o início do primeiro mandato, em 2003, e também durante a campanha eleitoral de 2002. Formado em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná, em 1973, Gilberto estudou também Teologia por 3 anos no Studium Theologicum de Curitiba. Trabalhou como soldador de 1975 a 84 em fábricas em Curitiba e no ABC Paulista. Militou na Pastoral Operária Nacional, ligada à Igreja Católica, entidade da qual foi secretário-geral entre 85 a 86. Carvalho foi também coordenador do movimento Fé em Política entre 2001 e 2003. Foi secretário de Comunicação entre 97 e 2000 e de Governo em 2001 da Prefeitura de Santo André, no ABC Paulista. Ocupou vários cargos no Partido dos Trabalhadores, como presidente do Diretório no Paraná, de 87 a 89, secretário nacional de Formação Política, de 89 a 93, diretor do Instituto Cajamar, Centro de Formação Política e Sindical, de 89 a 93, secretário-geral nacional, de 93 a 95, e secretário nacional de Comunicação, de 95 a 97. E agora, convidamos para proferir sua palestra o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, senhor Gilberto Carvalho. Muito obrigado. O currículo vai ficando comprido, é sinal que a gente está ficando velho. Queridas companheiras, queridos companheiros, queria cumprimentar, agradecer, dar um abraço em cada uma, em cada um de vocês, agradecer muito a presença de cada um de vocês, que eu entendo como uma forma de apoio, de carinho e de reforço da nossa amizade. Saudar particularmente o Valdomiro, que é o nosso secretário de administração e que é o responsável maior por esse evento, assim como a Selma Roller, que cuida de toda a questão da nossa política de recursos humanos, dentro da qual se insere esta atividade. E o nosso querido Berger, que é assessor aqui da Secretaria-Geral, que, na verdade, foi quem desenvolveu, lá atrás, em 2003, a ideia da constituição deste chamado Fóruns do Planalto, dessa iniciativa. Eu penso que é muito importante a gente lembrar que o Fórum está na 28ª edição, é isso? E ele é uma iniciativa que justamente procura valorizar o nosso servidor, valorizar o nosso trabalho. Ele faz parte, ele se insere no rol de iniciativas de qualificação, de formação e de um direito que é dado ao servidor de ele poder discutir a sua atividade, o seu governo, de ele poder refletir sobre a própria atividade, sobre o governo ao qual ele serve e do qual ele é sujeito importante. Então, eu entendo que a iniciativa dos Fóruns do Planalto, ela está exatamente dentro da lógica do tema que nós estamos discutindo aqui, que é o tema da participação social, em que o servidor também é chamado a participar. Queria agradecer ao nosso mestre de cerimônia, que pela segunda vez está exercendo a sua função de maneira muito adequada. E
Vamos, então... Eu queria tirar dessa cerimônia aqui, dessa nossa conversa, toda a cerimônia. Essa história de apresentar currículo, de doutor, de ministro, começa a correr o risco de a gente se achar muito importante. E ninguém de nós é importante. Ou melhor, a gente é importante na medida em que cada um de nós contribui com o todo, com o coletivo. Então, vamos fazer uma conversa muito franca entre nós, muito tranquila. Eu vou fazer uma provocação inicial, uma fala inicial, que deve servir apenas para animar o nosso debate. E eu confesso que eu vim aqui disposto a ouvir bastante, disposto a um diálogo efetivo, onde todos nós, ao final dessa sessão, saiamos mais enriquecidos, mais reforçados na nossa missão. Eu queria começar essa provocação lembrando o texto do discurso de posse da nossa presidenta, no dia 1º de janeiro, sem nenhum puxa-saquismo, mas porque ele é muito definidor. Ela, num dado momento da sua fala... Aliás, um parênteses, eu queria aqui fazer uma saudação muito forte ao dia de hoje. A nossa presidenta está no Peru, na posse do presidente Humala, Ollanta Humala, e o fato de mais um país da América Latina se alinhar entre aqueles que escolhem governos populares, governos de origem popular, que representam, de fato, as maiorias, é um fato altamente positivo que nós devemos saudar muito. Sempre lembrando a importância que o presidente Lula e que a presidenta Dilma deram e dá à questão da integração latino-americana, no sentido e na consciência de que o Brasil não tem saída, não tem futuro, se não for num processo de grande entrosamento, de grande amarração, de grande troca com os países todos da América Latina. Num momento em que o mundo, assim chamado desenvolvido, assim chamado primeiro mundo, se derrete numa crise que parece não ter fim, é muito importante a gente poder saudar que, justamente num continente como esse, nós temos a esperança pulsando, crescendo, se articulando, tanto no campo econômico, como, sobretudo, no campo político e social. O futuro da América Latina, numa aproximação progressiva com a África e com o país da Ásia, trazem para a gente uma esperança de que, de fato, um outro padrão de relação humana, um outro padrão de relação política é possível no nosso mundo, e isso nos enche de esperança. Mas a presidenta Dilma, dizia no seu discurso que, aspas, é importante lembrar que o destino de um país não se resume à ação de seu governo. O destino do país não se resume à ação do governo. Ele é o resultado, o destino do país, do trabalho e da ação transformadora de todos os brasileiros e brasileiras. O Brasil do futuro será exatamente do tamanho daquilo que juntos fizermos por ele hoje, do tamanho da participação de todos e de cada um dos movimentos sociais, dos que labutam no campo, dos profissionais liberais, dos trabalhadores e dos pequenos empreendedores, dos intelectuais, dos servidores públicos, dos empresários, das mulheres, dos negros, dos índios, dos jovens, de todos aqueles que lutam para superar distintas formas de discriminação. Eu acho que esse discurso, pelo seu momento histórico e pelo seu conteúdo fundante de uma crença, fundante de uma decisão política, de democracia, de participação, ele é para nós um guia, ele é para nós uma orientação e, ao mesmo tempo, um testemunho daquilo que a presidenta acredita, daquilo que a presidenta tenta colocar em prática ao longo desses anos. Eu queria lembrar a vocês que, um pouco pensando na história do nosso país, eu penso que nós temos a felicidade de termos vivido, a nossa geração que está aqui, presente nesta sala e pelo país afora, de termos vivido um processo muito interessante
de resistência ao processo da ditadura militar, que conseguiu conciliar uma luta muito dura nos diversos nichos, nas diversas áreas em que nos encontrávamos, e muitos dos nossos deram a vida, foram perseguidos, foram exilados, foram torturados. Muitos de nós perderam os seus empregos, perderam as suas possibilidades de vida futura, se afastaram de suas famílias e assim por diante. Nós conseguimos, a nossa geração, conciliar essa resistência persistente à ditadura com um processo, ao mesmo tempo, de formação e de qualificação de novos movimentos sociais. Eu penso que, diferentemente de outros países que sofreram um aplastamento tão violento que quase que aniquilou o movimento social, aqui no Brasil foi possível a gente ir saindo do regime ditatorial, a gente ir construindo a democracia com novos elementos muito importantes de participação social. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que se fazia a ditadura, e usando como instrumentos para combater a ditadura, a formação de novos movimentos. Então, você percebe, no meio da década de 70, que, ao mesmo tempo que a gente conseguia formalmente restabelecer a democracia, forçar a abertura do regime, depois culminado em 89 com as eleições, a tentativa das diretas em 84, nós tínhamos a constituição de um importante movimento social, configurado, sobretudo, chamado novo sindicalismo, onde o presidente Lula, à época, era uma liderança que destacava. Quero fazer aqui homenagem ao Wagner Benevides, um companheiro nosso dessa época, os seus longos bigodes brancos aí, que é um companheiro que foi do movimento sindical, ombro a ombro, com o companheiro Lula naquele tempo, mas também com a constituição de além do novo sindicalismo, um amplo movimento social que se expressava, seja no movimento pela anistia, seja depois no movimento por uma constituinte democrática, nos movimentos estudantis que iam retomando força naquele período, na constituição de um sem número de movimentos por direitos de minorias e de maiorias excluídas, o grande movimento contra a caristia, o movimento da assim chamada Igreja da Libertação, através das comunidades de base, que foram escola para muitos dos atuais ativistas políticos, de um novo tipo de relacionamento, de um novo tipo de organização social. E tudo isso se constituía ao lado dos companheiros militantes que vinham da resistência à ditadura, que vinham dos grupos que se reivindicavam da construção de um socialismo, da vertente leninista, da vertente trotskista. Tudo isso constituiu um cadinho, constituiu um laboratório onde nós fomos produzindo uma nova teoria, uma teoria a partir da prática. E aí, no ensinamento de Paulo Freire, um elemento fundamental, não uma teoria que vinha apenas da academia, onde a academia, claro, teve um papel, não vinha apenas da importação de teses de outros países, claro que a história de outros povos também nos ajudou, mas uma teoria que somava tudo isso a uma prática que era refletida, que era teorizada, gerando uma nova teoria, gerando novas propostas. E foi assim que foram surgindo os novos partidos, foi assim que foi se consolidando o chamado movimento sindical novo, foi assim que foram se consolidando as centrais sindicais, os movimentos de mulheres, os movimentos de negros, e toda uma primavera de movimentos que foram essenciais para a construção dessa nova política, dessa nova cultura política que nós fomos criando no nosso país na década de 80, na década de 90, e que vai se consolidando ainda até o dia de hoje. E dentro dessa concepção toda foi se forjando de maneira muito forte e muito fundamentada em experiências uma espécie de tese de um socialismo autogestionário, ou seja, o apreço à construção de um novo tipo de organização social onde a pessoa, onde o ser humano passava a ganhar um papel muito importante e ele era chamado a não ser mais uma peça, um número, um quantitativo,
que mesmo na tradição da esquerda anterior, muitas vezes se tinha essa questão de um centralismo muito forte, emergia agora cada vez mais a tese e a prática de que era preciso respeitar as pessoas e cada pessoa era chamada para se pronunciar, para ser um ator, para ser um dirigente, para ser um formulador. E eu diria, então, que é todo esse grande processo que foi permitindo a construção de uma onda, de um movimento que levou às sucessivas candidaturas do presidente Lula e que, em 2002, permitiu a vitória de Lula para presidente da República. Não dá para compreender a eleição de Lula se nós não compreendermos todo esse processo que antecedeu, toda essa fermentação, essa solidificação de um movimento de caráter profundamente democrático, de caráter profundamente participativo, que foi dando corpo, que foi se criando, foi se espalhando e que foi aprendendo na derrota. O Lula sempre diz que foi um toque de Deus ele não ter sido eleito em 89 presidente da República. Por quê? Porque ele reconhece o quanto ele amadureceu no processo das derrotas e no processo de sair pelo país fazendo as caravanas, no processo de dialogando, de aprendendo a ter mais humildade, de aprendendo a ouvir mais, de aprendendo a saber que a verdade não era só aquela que ele tinha. Então, foi esse aprendizado muito feliz é que nos permitiu, de fato, chegar em 2002. Sem querer fazer injustiça à história, é evidente que o país amadurecia em todo esse processo. Há momentos dessa história que foram de luz, iluminados. Eu quero lembrar aqui todo o movimento por uma Constituinte participativa e popular, que, embora aparentemente derrotado, nós não conseguimos fazer uma Assembleia Constituinte popular paralela. Nós tivemos uma Constituinte que foi dentro do apenas congressual, não foi o que nós esperávamos, mas foi um momento importante da formulação e da busca de novos direitos. O movimento pró-constituinte, que depois conseguiu pressionar a Constituinte congressual, foi fundamental para que a nova Constituição contemplasse direitos fundamentais, necessários para o que depois se configurou como um governo democrático popular exercido pelo presidente Lula. De tal maneira que, quando o presidente Lula chega a Brasília, chega ao Planalto em 2003, era inescapável que ele fosse induzido a construir um governo que chamasse a participação popular, que chamasse de maneira progressiva a um processo em que a cidadania era chamada a governar de maneira muito mais ativa do que antes. Não quero fazer injustiça ao passado. É verdade que todo o processo democrático, durante o governo Fernando Henrique, muitas portas, evidentemente, que foram abertas. Havia na sociedade um movimento que ia provocando um processo de abertura progressiva de portas, mas é inegável também que a própria história do presidente Lula, o próprio sentimento popular que ele trazia dentro de si e a afinidade epidérmica que ele tinha, identidade com os movimentos, fez com que fosse natural que as portas dessa casa fossem abertas como nunca antes na história desse país. E vocês que trabalham aqui no Planalto sabem do que eu estou falando. Quem convive aqui sabe de como nunca antes as pessoas tiveram acesso. Desde 2003, nenhum movimento veio aqui se manifestar sem ser tratado, sem ser chamado aqui para dentro. Sem nenhuma repressão, tanto os prefeitos, que antes eram reprimidos com cavalaria, como os movimentos de todos os naipes, de todos os tipos, e que nem sempre vêm, ou melhor, nunca vêm aqui para fazer elogios ou para fazer festa, vêm aqui para brigar, vêm aqui para forçar a aquisição, a conquista de novos direitos, vem aqui para contestar políticas governamentais, propor novas políticas. Então, esse processo começou a se dar de maneira muito forte a partir de 2003. E, nesse caso do presidente Lula, há um fator que é muito importante a gente considerar. É essa consciência que foi cada vez mais forte na população de que esse sujeito que tinha virado presidente era um dos nossos. Se o Lula era presidente,
ele tem alguma coisa de mim. Essa apropriação do Lula por parte dos setores populares, eu considero um fator fundamental dentro de um processo de uma química que foi essencial para que essa participação ganhasse uma nova energia. Porque, se ele era um dos nossos, ele necessariamente e fatalmente tinha que nos acolher, tinha que nos abrir as portas. Não faria sentido, sendo ele um dos nossos, a gente não poder conversar com esse cara, a gente não poder ter acesso a eles. Por isso que dá para entender a importância que o presidente Lula deu sempre a receber aqui no Palácio os movimentos sociais, mas mais do que isso, a andar pelo país. Aquilo que era tido e havido no início do governo como uma espécie de turismo irresponsável, como uma espécie de um governo inapto, de um governante inapto à gestão, alguém que renunciava à tarefa de governar, que deixava aqui o Zé Dirceu, ou depois a Dilma, o Palocci, etc., e queria só saber de passear, aquilo era um grande engano, porque aí tinha um segredo. Era o segredo exatamente de medir o pulso. Era o segredo exatamente de abrir os vasos capilares, andando pelo país, porque ali era privilegiado o encontro dele com as pessoas, para captar essa onda de energia, uma energia que eu diria político e espiritual, uma energia muito forte. É impressionante como ele voltava reforçado dessas viagens, como também as informações, as demandas, os anseios e as reivindicações. Então, esse processo, que eu penso que a história do Brasil vai fazer justiça cada vez que for analisado no futuro, é que deu base para um tipo de governo onde necessariamente a participação se colocava não como elemento paralelo, não como uma concessão do poderoso, não como uma benesse, um benefício, um ato de generosidade do governante, e sim como elemento necessário, constitutivo de uma democracia, que começava, então, a ensaiar um processo que combinava os elementos da democracia representativa, da democracia que elege e que delega o poder ao seu eleito, mas também da democracia participativa, onde o povo, onde os sujeitos começam a exigir uma nova forma de participação muito mais ativa, muito mais direta, onde a consulta, onde a chamada para o debate, onde a reivindicação, onde a presença do próprio povo vai se tornando como elemento essencial. E, para isso, então, é que, dando corpo e dando estrutura a essa participação, é que foram abertas todos aqueles processos que vocês, de certa forma, sabem das chamadas formas de participação no governo do presidente Lula, as chamadas conferências, que já existiam anteriormente, façamos justiça. Agora, elas se multiplicaram e se intensificaram e ganharam uma qualidade inédita ao longo do governo do presidente Lula. Elas passaram a ter uma capilaridade nos municípios e uma participação com nova intensidade ao longo do governo. Os dados que eu tenho aqui mostram que, de 41 a 94, desde 41 até 1994, nós tivemos 21 conferências nacionais. De 41 até 2010, ao todo, foram 115, das quais 74, mais do que a metade, portanto, foram realizadas sob o governo do presidente Lula. E, insisto, realizadas com uma intensidade muito maior, com a presença do presidente em grande parte delas, com estímulo para que elas deixassem de ser apenas um momento formal de coleta de informações, e sim como que passassem a ser incorporadas nas suas sugestões de políticas, de novas políticas, efetivamente pelo governo. O presidente Lula cansou de nos dizer que ele devia à participação popular, à participação social, muitas das políticas muito exitosas do seu governo, que sequer estavam inscritas lá atrás nos planos de governo de 2003, de 2002 e de 2006. Portanto, a participação não se deu apenas como elemento de formalidade democrática, mas ela se revestiu de um conteúdo e de uma eficácia para dentro do governo que foi essencial. Reforçando aquela tese que, em política, você não separa forma de conteúdo. Você não constrói democracia com métodos autoritários. E você, para construir
uma democracia real, frutos democráticos, que você tem que ter um método também de construção democrática. Eu acho que esse governo do presidente Lula mostrou esse aspecto. Uma outra iniciativa importante, para além das conferências, foi a reativação, a atualização efetiva dos conselhos, muitos dos quais pré-existentes ao governo, mas que passaram a receber também e a conquistar um espaço importante, as ouvidorias, as audiências públicas e a criação também do Conselhão, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que pela primeira vez juntava, num único momento, num único espaço, representantes dos mais diversos segmentos sociais, em torno de debates estratégicos e de temas essenciais para o governo. O Conselhão passou a ser, no governo do presidente Lula, de fato, uma instância de elaboração, uma instância de audiência, uma instância de consulta muito importante e formulador de políticas que deram também um resultado muito importante. Mas, para além desses mecanismos mais formais estabelecidos, o governo, o tempo todo, do presidente Lula, recebeu, como já disse aqui nesse palácio, os movimentos que passavam a estabelecer, e o ministro Dulce, à frente da Secretaria-Geral, quero aqui fazer uma homenagem e um reconhecimento ao trabalho pioneiro do Dulce, passou a ter uma articulação e um diálogo direto com os movimentos sociais, que foi também muito importante para essa troca, para essa relação adequada de ida e vinda democrática entre o governo e a sociedade. As centrais sindicais, como jamais tinham tido essa oportunidade, passaram a ter uma presença regular aqui no Palácio do Planalto. Os movimentos do campo tiveram também uma presença sempre muito forte e um diálogo constante através da Secretaria-Geral naquela gestão. Assim como também os chamados novos movimentos, todos eles sempre tiveram esse entrosamento. E se eu pudesse citar para vocês um dia que eu considero muito simbólico desse processo, foi uma tarde do ano de 2008, quando chegaram aqui no Palácio do Planalto, por volta de umas 6, 7 horas, cerca de 130 pessoas que fazem parte do movimento de portadores de hanseníase, gente do Mohan e de outros movimentos ligados à luta dos portadores de hanseníase. Eles vieram para cá sem nenhuma audiência pedida, para fazer um protesto contra a política do Ministério da Saúde em relação a eles e para reivindicar uma indenização, uma vez que, confinados nas chamadas colônias, os antigos leprosários, eles tiveram a sua cidadania cortada, impedida durante décadas no Brasil, e tiveram o agravamento de suas doenças, inclusive por conta desse confinamento até o ano de 1967. E foi muito impressionante porque eu era chefe de gabinete na época, eu fui chamado para a recepção, dizendo, olha, tem aí um pessoal, e aí, como já era praxe nossa, por ordem do presidente Lula, eu falei, olha, bota essa gente para dentro do palácio. E eles vieram aqui para o Salão Leste. E eu desci pensando que eu ia dar conta de resolver o problema deles. Quando eu cheguei, eu olhei para aquela gente, e uma gente que traz no corpo as marcas da mutilação. Eu olhei e a primeira coisa que eu senti foi uma noção clara de que aquela era a nossa gente. Aqueles eram os que deviam estar aqui no Palácio do Planalto, privilegiadamente, porque aqueles eram os excluídos dos excluídos, aqueles que, entre outros setores, sempre foram esquecidos e colocados embaixo do tapete da chamada civilização brasileira. E aí Aí a gente começou um diálogo em que eles foram relatando as suas histórias, as histórias da exclusão, a história de uma mãe que estava grávida e contraiu a doença, e a polícia sanitária naquela época veio numa madrugada, atirou de casa e levou para o leprosário, para a colônia, e o marido se desesperou, se suicidou, e a filha, quando nasceu, foi retirada dela imediatamente e colocada num dispensário, que era uma espécie de orfanato contíguo
ao sanatório, em que as mães só podiam ver os filhos pelos vidros, porque não podiam ter contato, e que depois essa filha desapareceu, e que só 35 anos depois ela reencontrou essa menina. Quando eu comecei a escutar aquelas histórias, eu falei, não dou conta disso, não. Aí subi, porque eu percebi que o Lula precisava ouvir aquelas histórias. Aí eu subi para o gabinete e falei, velho, o pessoal está lá, chegou aí agora 130 pessoas, e era um dia de uma audiência daquelas agendas malucas que a gente fazia para ele. E ele falou, Gilbertinho, como é que eu vou descer? Você me faz uma agenda desgraçada assim, como é que eu vou descer? Eu falei, velho, mas não tem como, você tem que falar com esse povo aí, porque é uma coisa muito especial. Acabou aquela reunião que ele estava, eu fiz o pessoal subir para o 3º andar, eles ficaram naquela sala que ficava bem ao lado do gabinete, e quando ele acabou uma das reuniões, eu puxei pelo braço e falei, dá só um pulinho aqui. Aí, quando ele entrou na sala, os igrejeiros sabem do que eu vou falar agora, eles estavam cantando aquela música, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. E o Lula, quando chegou na sala e viu aquela gente, fez um gesto que vai me marcar pelo resto da vida. Saiu abraçando e beijando um por um daquelas pessoas, que não é fácil, e falou para mim, olha, acaba com a agenda do resto do dia, eu quero ouvir esse pessoal agora. E ficou ali 1 hora e pouco, escutando as reclamações, as narrativas, e me chamou e falou, Gilberto, é o seguinte, nós temos 20 dias para fazer uma lei para dar para essa gente aqui o direito de essa indenização. Trata de mandar fazer essa lei rapidamente, e eu quero, em 20 dias, fazer uma lei que confira a eles. Estou ficando velho, ficando chorando, desculpa. Dá para eles esse direito. Não foi em 20 dias, a burocracia nos pegou um pouco, mas em 40 e poucos dias eles estavam de volta, no mesmo Salão Leste, e o Lula assinou a eles esse direito. Esse fato que eu chamo, me permita uma palavra, mas não é pega, sacramental, no sentido da simbologia, mostra como é importante, como é decisivo que um governo ouça, que um governo tenha a paciência e tenha a abertura para acolher e para ouvir e para fazer justiça. E para permitir que esses que ficaram a vida inteira excluídos 2, 3 vezes, pudessem readquirir um senso de humanidade e o país pudesse ter o direito de fazer justiça a eles, porque a nação brasileira sequer sabia da existência dessa gente. Esse fato que eu narro aqui é apenas uma ilustração da riqueza de todo o processo que ocorreu. E assim foi o ProUni, assim foi uma série de outras políticas que deram um grande resultado e que foram consequência desse diálogo, em que um governo que tem a inteligência de ouvir começa a apreender e começa a descobrir que da sociedade vem a sabedoria, e vem indicativos, e vem sugestões que são essenciais para um governo bem-sucedido democraticamente. Uma outra preocupação que houve ao longo do governo Lula foi o que nós chamávamos, na época, e seguimos chamando, do diálogo social. Como o presidente viajava muito, era muito importante que, quando ele chegasse num lugar, ele pudesse encontrar pessoas que fazem um movimento social, que se organizavam, e que, normalmente, pelo cerimonial próprio da presidência, ficariam excluídos de um contato com esse tipo de presidente. Aliás, a nossa segurança passava muito mal. Aqui eu quero fazer uma homenagem aos companheiros da Aeronáutica, da Marinha e do Exército, que tiveram uma sabedoria incrível de acompanhar, de adaptar a forma de segurança ao presidente Lula, porque ele era completamente irresponsável, diga-se de passagem, nessa questão, porque ele se atirava diretamente às pessoas, mas era importante que a gente tivesse um contato com os movimentos e informasse aos movimentos aquilo que o governo estava fazendo. Porque nós tínhamos e temos, evidentemente, um enorme problema de comunicação, em que, muitas vezes, aquele companheiro lá na ponta, que lutou, que batalhou, que perdeu o emprego, que se sacrificou para construir esse novo movimento, para construir essa nova política, essa pessoa, quando vem o presidente, é o primeiro a ser excluído, porque ele não é doutor, ele não é autoridade, ele não é nada, então ele fica fora. Então, para reverter isso, nós criamos, o Dulce criou, à época, estou vendo aqui o Wagner, que coordena até hoje esse processo, os diálogos sociais, ou seja, em cada
em cada grupo do escalão avançado que antecede a chegada do presidente a uma cidade, vai um grupo de companheiros da Secretaria-Geral que fazem reuniões com a sociedade civil, com as lideranças locais, fazendo uma informação daquilo que o nosso governo está realizando em todas as áreas, na economia, no social, na política e assim por diante, provoca um debate, recolhe as reivindicações que o movimento tem, de maneira, portanto, bastante capilar, e cria um cenário, cria um espaço para que o presidente, a presidenta agora, tenha um contato com esses movimentos. Vocês não imaginam o quanto é importante para um companheiro que, como eu disse, lutou lá atrás com tanta dificuldade, agora poder ter o prazer de dar um abraço do presidente, ou pelo menos de saber que ele ouviu a sua reivindicação. Então, essa foi uma outra iniciativa muito importante. E uma outra preocupação que o governo já desenvolvia na época era a questão da qualificação das lideranças, porque a participação, ela tanto é mais fecunda, tanto é mais competente, tanto ela é mais eficaz, quanto mais as pessoas estão preparadas, as pessoas dominem a política, dominem as informações, conheçam a política pública a fundo, conheçam tecnicamente cada um dos assuntos a que ela vai se referir. Então, o processo de qualificação foi sempre uma preocupação. Para isso, se criaram algumas iniciativas, como um convênio com a Universidade Federal de Minas Gerais, para uma formação, um processo de qualificação de lideranças, que nós estamos agora, inclusive, depois eu me refiro a isso, dando uma sequência. Esse processo de formação e de investimento na qualificação das lideranças sociais é fundamental. Eu confesso a vocês que, nesses 7 meses de Secretaria-Geral, uma das minhas maiores satisfações é o diálogo que nós temos hoje com as lideranças dos movimentos sociais. Eu testemunho para vocês, eu que estou nessa caminhada desde 70 e pouco, como dá orgulho, como dá alegria de ver o processo de qualificação que a própria luta e que a própria organização permitiu aos trabalhadores, aos líderes sociais, que, claro, ao lado disso, ao lado da atividade, se dedicaram muito a processo de escola, de oficinas, de processo de formação, e hoje se constituem lideranças capazes de falar e de discutir muito além das meras reivindicações corporativas, mas que conseguem ter uma visão de país muito grande. São essas pessoas, a meu juízo, que podem cada vez mais se tornarem importantes marcos de referência de um novo tipo de liderança política e social no Brasil. Por isso, a importância desse processo de qualificação. Pois bem, com a chegada da presidenta Dilma ao governo, muita gente podia dizer, bom, tudo isso foi bonito, porque era uma coisa muito própria do Lula. A Dilma é mais fechada, a Dilma não tem esse contato, a Dilma não tem essa facilidade, então não vai ser desse jeito. É reconhecida, evidentemente, a diferença entre a maneira como a Dilma se relaciona com os movimentos e o presidente Lula. A presidenta Dilma vem de uma outra formação, de uma outra história. Mas, justamente por isso, é que ela nos chamou, quando estava na transição, discutindo ainda o governo, e ela disse, Gilberto, eu preciso de você para que você seja uma espécie de grilo falante no meu ouvido, para me trazer as verdades do povo, para me trazer as demandas dos movimentos sociais, e eu quero que você organize um processo na Secretaria-Geral de uma relação cada vez mais permanente, cada vez mais profunda e organizada com os movimentos sociais. Eu quero os movimentos o tempo todo aqui dentro do Planalto, dialogando, e eu quero poder também falar e ouvir os movimentos. De modo que, até confesso, de maneira surpreendente, na intensidade com que ela nos deu esse mandato, ficou muito claro que a presidenta Dilma tem uma consciência e uma política democrática de grande profundidade desta questão da participação, de como não se pode viver a democracia sem formas concretas em que as pessoas venham e consigam ser ouvidas, e consigam ter opinião, e consigam se fazer valer as suas propostas. De modo que, desde o início do governo da presidenta Dilma, nós tratamos de chamar as centrais sindicais,
de chamar os movimentos organizados do campo e da cidade para propor para eles que aquilo que era, muitas vezes, uma relação episódica, uma relação que se dava a partir apenas de pontos, de momentos de reivindicação, de pautas de reivindicação, a gente transformasse num processo permanente, nas chamadas mesas permanentes de encontro, de discussão entre nós. E que, sobretudo, nós dizíamos a eles que eles se preparassem também para serem convocados pelo governo para opinarem e darem sugestões sobre propostas que o governo gostaria de lançar, mas que gostaria de ouvir deles antes a opinião. Então, nessa perspectiva, a presidenta deu continuidade a todos os processos já anteriormente, às conferências, aos conselhos, e nós estamos tratando, nessa gestão, simplesmente de, além de dar mais intensidade e, como eu já disse, mais organicidade a essa relação, nós estamos tratando, naturalmente, de fazer um processo através da secretaria, de uma secretaria dentro da Secretaria-Geral, que é a Secretaria de Articulação Social, de fazer um processo que procure, por exemplo, criar um interconselhos, fazer um fórum que permita com que os conselheiros dos diversos conselhos da República tenham a possibilidade de trocar impressões, trocar informações e, com isso, buscarem uma qualificação. Estamos tratando de um processo de qualificação muito profunda, muito organizada desses conselhos. Estamos, na verdade, buscando construir um sistema nacional de participação social que consiga elencar e consiga dar organicidade a todo esse processo, que já vinha de maneira mais ou menos espontânea durante o governo do presidente Lula, que agora possam ter, de fato, mais efetividade. É nessa perspectiva que nós estabelecemos a mesa de negociação com o movimento sindical, que a cada mês se reúne e estabelece uma pauta. Tivemos a pauta dura inicial do salário mínimo, estamos agora com uma longa negociação em torno de um acordo, de um compromisso de trabalho decente na questão da construção civil. Essa mesa se originou a partir dos episódios lamentáveis de Jirau e Santo Antônio, onde nós nos demos conta de que era essencial o governo tomar um papel e sentar à mesa, uma mesa tripartite entre sindicatos, patrões e governo, para começar a trabalhar uma nova relação entre as grandes empresas e os trabalhadores, uma vez que o nosso projeto, que vai seguir em frente, através do PAC, com grandes investimentos de infraestrutura, com Minha Casa Minha Vida, intensificaram enormemente as ações nesse campo, era muito importante que nós aproveitássemos desse momento para discutir uma elevação do padrão de relação trabalhista nessa área. Demos continuidade a um compromisso já antes iniciado, ao tempo do presidente Lula e do Dulce, que é o compromisso em torno do setor sucroenergético, da questão do plantio, da colheita e da industrialização da cana-de-açúcar. Vocês sabem que esse é um dos setores muito refratários do trabalho indecente, do trabalho escravo. Então, nós estamos agora, já avançamos um processo que está muito interessante, em que também, de maneira tripartite, se faz uma série de compromissos e agora verificações do trabalho diretamente nos canaviais para se discutir a questão do trabalho decente, do trabalho de condições adequadas e também um processo de requalificação. No caso da cana, sobretudo em estados como São Paulo, Alagoas, onde a mecanização da cana é um fato irreversível e superacelerado, nós temos um problema grave, que é um problema do desemprego de massas de trabalhadores e que, ao mesmo tempo, a necessidade deles se requalificarem para se transformarem em operadores agora das máquinas que cortam a cana automaticamente ou serem operários qualificados das novas usinas e destilarias que se estendem por esses estados. Além disso, nós estabelecemos uma mesa permanente com os trabalhadores, ou melhor, com o setor popular, setor do movimento social que luta pela habitação e por condições de vida decentes na cidade,
que é um grande problema que nós temos naturalmente no Brasil. Temos movimentos, temos 4 centrais muito ativas, que na luta pela moradia, na luta pela uma nova visão da vida urbana, da organização urbana. Então, com esse também nós temos uma pauta permanente de discussão. Criamos também, com o movimento pelo atingidos de barragens, uma outra mesa. E aí é muito importante a gente ter consciência, companheiros e companheiras, nós que somos do governo, de que muitas vezes as políticas governamentais elas são muito positivas, elas são necessárias, os investimentos, mas elas vão gerando um passivo, quando não aplicadas adequadamente, que é muito grave. Por exemplo, o número hoje de problemas que nós temos por pessoas que foram atingidas por barragens e que não foram devidamente atendidas, devida e humanamente falando, realocadas, é enorme. E esse passivo nós temos que dar conta. Então, essa nossa mesa tem esse objetivo de procurar reconstituir as condições de moradia decente, de retomada profissional, seja dos pescadores, seja dos agricultores. E você não consegue fazer isso, naturalmente, de um dia para outro. Frente à questão de Belo Monte, nós nos envolvemos fortemente para tentar evitar que ocorra em Belo Monte aquilo que aconteceu em Jirau e Santo Antônio. Por isso, também, nós temos um processo dentro de toda a operação de implantação de Belo Monte, onde é um forte elemento de chamada dos movimentos para a participação na discussão do projeto Belo Monte, das consequências, dos impactos, sejam eles ambientais, mas, sobretudo, humanos, que o projeto vai gerar. Vocês imaginem que uma cidade como Altamira, o processo de transformação que essa cidade vai sofrer, e é dever do governo se antecipar a todos esses processos e criar as condições urbanas de saúde, de educação, de transporte, de moradia, enfim, de todas as formas, para que aquele empreendimento não deixe como saldo apenas um impacto negativo, e sim, de fato, seja uma alavanca para um novo patamar de desenvolvimento numa região. E isso não se faz sem consultar os movimentos, sem chamar os movimentos, inclusive aqueles que se opõem ao processo de instalação de uma barragem como essa, de uma hidrelétrica como essa, para podermos, de maneira adequada, chegarmos a bom termo. Nós temos ainda, dentro da Secretaria-Geral, uma mesa de diálogo com a chamada Plataforma Operária Camponesa de Energia, porque os movimentos vão se sofisticando e eles vão se agrupando. De maneira muito inteligente, se juntou o pessoal do MAB, Movimento Atingido por Barragem, com o pessoal da Federação dos Petroleiros e o pessoal dos eletricitários, para juntos virem ao governo reivindicar um novo padrão, e aí a ousadia vai aumentando. Isso que é importante, e que nós temos que não só entender como apoiar, embora nos cause muito mais problema, que é o seguinte: eles querem discutir qual é o modelo energético, de fato, do país, a questão do pré-sal, a questão do leilão ou não das áreas de petróleo, a questão do setor energético agora, quando vai terminar as concessões, vamos ter uma nova licitação ou vão se prolongar as concessões? O problema gravíssimo no Brasil, cada vez mais, da terceirização, por exemplo, no setor elétrico e, consequentemente, o despreparo de funcionários e o aumento progressivo de acidentes fatais nessa área. Portanto, os movimentos vão perdendo se você vai abrindo a porta, não tem limite. Não tem essa história de meia democracia. Você tem que abrir as portas, de fato, para um diálogo, e a ousadia dos movimentos e o padrão de exigência cresce. E em todos esses processos, eu quero dizer a vocês que a presidenta Dilma tem dado para nós todo o apoio e toda a abertura. E a nossa conversa com os movimentos, aí acho que uma reflexão que eu queria, já para encerrando, fazer com vocês, é uma conversa muito transparente e muito clara. Nós dizemos para os movimentos que o governo é uma instituição que tem data para terminar, ele tem começo e fim, ele tem limitações muito próprias, que são as limitações da institucionalidade, da legislação, da correlação de forças, dos processos e da lógica com que a máquina estatal
foi montada, enquanto que os movimentos têm reivindicações e passivos sem limites, até porque é próprio dos movimentos a utopia, o sonho, a busca de metas cada vez mais ousadas. Portanto, esse confronto entre governo e movimento não é um confronto simples, não é um confronto pacífico. Ao contrário, ele é necessariamente tenso, porque se trata de tentar forçar a passagem, tentar reconstruir um processo de direitos que foram negados historicamente e que muitas vezes a própria legislação impede, porque ela foi feita, em geral, por quem tinha direitos já conquistados pelas elites, e que, portanto, essa relação ela tem que ser uma relação muito franca e muito transparente. Por que conflituosa? Ela tem que ser franca, fraterna e transparente, em que o tempo todo você tem que dizer aquilo, o governo tem que dizer aquilo que ele consegue fazer, aquilo que ele não consegue, e o movimento tem que tentar forçar a barra para conquistar os seus direitos. E é nessa dinâmica, nessa dialética, que eu penso que está uma riqueza muito grande, e onde o governo aprende, o governo se abre, o governo descobre novas formas e os movimentos também vão percebendo as limitações e os caminhos que eles podem trilhar, seja não apenas no executivo, mas passando a ter uma função mais efetiva, uma pressão mais forte no legislativo e no judiciário, inclusive. Eu vou citar aqui um exemplo para vocês. O Brasil, quando se fala muito de... Ontem o jornalista me perguntava se o MST de agora é mais violento do que antes, qual das ocupações, etc. Como é que o governo via isso? E eu dizia para o jornalista que a gente tem uma relação muito madura com o MST, nesses termos. É uma relação tensa com o MST e com a CONTAI, com a FETRAF, com todos os movimentos. Agora, eu dizia para o jornalista, eu falei, sabe o que me espanta? É o seguinte, ninguém chamou de violência a brutal grilagem de terra que se fez no Brasil. Ninguém chamou de violência e de invasão o latifúndio que se estendeu no oeste paulista e no sul de São Paulo, em terras riquíssimas, que são terras públicas e que foram ocupadas. E que agora os processos que nós fazemos para reaver essas terras são processos que levam dezenas de anos e muitas vezes sem fim. Portanto, nós temos que, de fato, ter em relação ao MST uma política clara, e toda vez que eles ocuparem um INCRA, e o fazem bastante, nós vamos lá e dialogamos e convencemos eles a saírem do INCRA, e se, no limite, nós temos que chamar a força policial, sempre com muito cuidado, porque a nós é dado a tarefa e nós não podemos abrir mão de guardar a institucionalidade, a lei, a regra estabelecida nas leis, mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter uma compreensão dos processos. E quanto mais o governo dialogar, quanto mais você abrir espaço para a participação, menos espaço sobra, mais você induz as pessoas a não terem que usar instrumentos que eu chamaria limites, como é o caso de uma ocupação e mesmo um acampamento. Eu perguntava para o jornalista, você acha que é confortável passar 2, 3, 5, 10 anos debaixo de uma lona preta com a tua família? Isso não é brincadeira. A pessoa que é induzida a isso é porque ela perdeu outras esperanças. Quanto mais você abrir a esperança e abrir o espaço para o diálogo e para a conquista de direitos pelos caminhos institucionais, menos você vai ter esse tipo de prática. Então, eu queria finalizar, companheiros, saudando a presença do professor Paul Singer, e não apenas saudando, mas destacando e fazendo uma homenagem ao que simboliza o Paul Singer do ponto de vista de um intelectual que se entregou a uma tarefa da formulação, do apoio, da militância. O Paul é uma pessoa que nos emociona por essa sua entrega. E o Bege me faz lembrar aqui só mais duas pequenas coisas, mas muito importantes, me perdoem. O envolvimento que nós estamos fazendo, o tratamento que está sendo dado ao PPA, que já o foi em outras ocasiões, mas que agora, nessa nova edição, é reeditado, de um PPA com um amplo debate dentro dos limites que nós podemos, dado a exiguidade do tempo, mas a importância da participação dos movimentos também na discussão do PPA, porque nós sabemos que o orçamento, ao fim e ao cabo, é o que define tudo,
e que, portanto, não adianta falar muito sem que você aloque no teu orçamento recursos para as políticas sociais, enfim, para o atendimento dessa chamada demanda social. E, portanto, coordenados também na Secretaria de Articulação Social e Secretaria Executiva da Secretaria-Geral, juntamente com o planejamento e com outras áreas do governo, a gente tem feito, nesse ano, um trabalho muito interessante em relação ao PPA. E uma coisa muito importante que eu estava esquecendo, que o Berger me lembra, é que a presidenta, ao constituir o governo nesse ano, ela criou os chamados fóruns interministeriais. Ao lado do Fórum de Desenvolvimento Econômico, do Fórum de Infraestrutura, e do Fórum em torno do Programa do Brasil Sem Miséria, ela criou o Fórum Direitos e Cidadania, que é exatamente o fórum formado na coordenação pela Secretaria de Direitos Humanos, pela Secretaria de Mulheres, pela CEPIR, Secretaria da Igualdade Racial, pelo Ministério do Esporte, pelo Ministério da Cultura e pela Secretaria-Geral, com o objetivo de que essas secretarias e ministérios se articulem e tratem dos interesses das políticas de governo que digam respeito à afirmação de direitos, de novos direitos e da cidadania. Ou seja, que nós façamos um trabalho dentro do governo, dirigindo as políticas governamentais para um processo de estímulo à cidadania, para um processo de estímulo à conquista de novos direitos. Que o saldo do nosso governo, ao fim e ao cabo, no final de 2014, não possa ser mensurado apenas pelo número de obras, pela quilometragem de rodovias, pelo número de casas que nós construímos, mas também, por uma questão essencial, pelo grau de cidadania e de organização da sociedade que nós tivermos apoiado e construído estimulado ao longo desses anos, respeitando a autonomia da sociedade, mas o governo funcionando como um indutor desse processo. Me perdoem por ter falado demais pelo meu tamanho, mas eu gostaria muito de ouvir agora a vocês e as questões para a gente seguir esse diálogo. Muito obrigado. Bom, agradecer ao ministro Gilberto pela bela apresentação, que nos emociona. Gostaria, então, de passar a palavra para o doutor Berger para continuar a moderação e coordenar o processo aí de perguntas e das demais intervenções. Doutor Berger. Muito obrigado, Valdomiro. Bom, eu não sei se o pessoal está com o microfone na mão. Já estão vindo aqui as perguntas via cerimonial. Para a gente organizar, então. Olha, pessoal, antes de chegar às perguntas, só fazendo um acordo aqui entre nós, a previsão de limite da nossa discussão é 12h30, de acordo aqui com a agenda do ministro, e se vocês estiverem de acordo também. Então, nós vamos fazer um agrupamento aqui das diversas questões que estão chegando à mesa. A gente sempre pede para que as pessoas, na medida possível, possam fazer a sua identificação. A gente faz esse agrupamento aqui e, então, o nosso ministro Gilberto Carvalho vai falando a cada bloco de perguntas que aqui chegam. Tudo bem? Para manter aquela metodologia que a gente sempre tem usado. Lembrando que esse fórum, o 28º, ele, tanto quanto os demais, está sendo gravado pela NBR, não é isso? Pela organização, então, depois também estará disponível para cada um de vocês. Bom, como não vai dar tempo de fazer as duas coisas ao mesmo tempo aqui, eu vou ler uma ou duas perguntas, que eu estou tentando juntar aqui. O ministro fala e depois a gente continua a organizar aqui. As primeiras. A Tereza Abate. Sou servidora do INEP, Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Gostaria de perguntar se o governo não poderia transformar o órgão
numa agência da educação, uma vez que ainda não existe nenhuma agência específica para educação? Essa é uma pergunta. E tem uma outra que se relaciona aqui à questão também da educação, que você talvez pudesse incorporar na resposta, ministro. Quando os repasses obrigatórios da saúde e da educação para os municípios se anteciparão aos movimentos populacionais provocados por grandes obras do governo. É isso, Nilson? Quando os repasses obrigatórios da saúde e da educação para os municípios se anteciparão aos movimentos populacionais provocados para grandes obras do governo. É o Nilson do Figueiredo do Planejamento. O Nilson, onde está o Nilson? É o Nilson lá. Ah, tá bom. Enquanto o ministro responde essas duas questões, eu vou organizando aqui as outras, está bem? Estava perguntando para o Bege por que as pessoas não podiam ler lá a pergunta para ficar mais ao vivo. Mas acho que é por causa da questão do tempo. Nessas duas questões, a Tereza, eu, na verdade, Tereza, humildemente confesso que não sou um especialista nessa área. Sei da importância do trabalho do INEP e acolho a tua pergunta mais como uma sugestão que eu vou levar para debate junto à presidenta e junto ao Fernando, ao ministro Fernando Haddad. Essa questão porque se a gente pudesse mais tempo para conversar, a gente podia até depois, me disponho a te receber para a gente conversar, para você me dizer por que seria importante que o INEP pudesse se transformar numa agência, qual seria o papel do INEP como agência. Eu não sou um expert em processos administrativos e, portanto, eu não posso aqui nem dizer que concordo ou não, prefiro dar uma estudada na questão, mas levo como uma sugestão para uma conversa e, como digo, me disponho a gente conversar mais. A questão do Nilson, eu estou entendendo, é que, muitas vezes, por que o Estado sempre tem que chegar depois? Porque sempre tem que chegar atrasado, né? O exemplo que eu citei agora de Belo Monte é uma tentativa nossa exatamente de evitar isso. Depois que o incêndio acontece, você chega já tentando apagar o fogo e tentando, com muito prejuízo, já lavrado. Por que a gente não se antecipa? São questões difíceis que dizem respeito à questão da dificuldade do Estado operar, da dificuldade do Estado, da falta de agilidade que nós temos, muitas vezes, em operar, em atender às demandas. De um lado, é bom que se diga, nem sempre nós temos a sensibilidade lá na ponta, até porque não vivenciamos certas situações. Então, por isso, a importância dos movimentos, de novo, porque são os movimentos organizados que nos trazem essas demandas. Então, eu não vejo problema do Estado atender às demandas, mas é claro que há muitos casos, seja na educação, mas também na saúde, também em outras áreas, na cultura, em que você poderia se antecipar através de um planejamento mais adequado e através, sobretudo, de uma agilidade nossa. Vocês que trabalham na máquina, tanto quanto eu, sabem da dificuldade, muitas vezes, dos processos. O quanto eu testemunhei, nesses 8 anos com o presidente Lula e agora com a presidenta Dilma, o desconforto e o descontentamento e a angústia do governante que vê a demora, a dificuldade e as interposições que os processos se colocam para chegar na ponta. Não apenas as questões ambientais, não apenas as questões de outro tipo de entrave que se coloca objetivamente nas obras, mas também as famosas questões do direito, de jurídica, as dúvidas que surgem. E aí a gente tem que ter um respeito para o servidor público, porque o papel das Conjur é exatamente nos orientar para que nós não façamos nada fora dos padrões estabelecidos e nos preservar, por consequência dos efeitos de uma ação indevida. Então, de fato, há um processo de morosidade, e eu entendo essa questão do Nilson, que é mais do que tudo uma crítica, mas que eu considero que é importante que a gente vá, e eu espero que, nesse nosso mandato,
você que trabalha no planejamento, né, que a gente consiga, de fato, sobretudo na modernização da gestão, tem aí um buzires que nós não enfrentamos adequadamente até agora. Eu acho que se o governo Lula foi muito bem sucedido em uma série de aspectos, eu falei aqui vários deles, tem um problema que resta muito grave ainda. O processo de reforma, de mudança administrativa e de cultura de gestão, nós temos muito a caminhar ainda e muito a revolucionar dentro do próprio governo. Eu espero que a gente, nesse mandato, possa investir muito nessa área. Ok, obrigado, ministro. Lembrando, a assessoria tem trazido informação daqui para a gente sempre estar resgatando. Hoje é o 28º evento do Fórum do Planalto, com a participação do ministro Gilberto Carvalho, chefe da Secretaria-Geral da Presidência, com o tema Participação Social e Governo, opção metodológica do governo Dilma. Nós estamos sempre relembrando isso, porque algumas pessoas, como está sendo ao vivo, possam estar sabendo exatamente o evento que está ocorrendo. Lembro que o primeiro Fórum do Planalto foi feito em 2003 com a presença do chefe da Casa Civil, quando, por ocasião, a Secretaria de Administração era vinculada à Casa Civil. Portanto, esse 28º Fórum é um fórum histórico na medida em que a Secretaria de Administração e toda a organização a ela vinculada está agora situada institucionalmente dentro da Secretaria-Geral e iniciamos, então, essa nova etapa, agora, a SA dentro da Secretaria-Geral, com a palestra do ministro Gilberto Carvalho. Bom, agora já deu para agrupar um pouco. Vamos lá, ministro. 3 perguntas que dá para agrupar. O que está previsto com relação ao Sistema Nacional de Participação Social? Como será a sua organização? Como ele lidará com a heterogeneidade dos setores e pastas? Pergunta a Mariana Carvalho e Clarice Oliveira, da ENAP. Na mesma direção, já aproveitando e lhe explorando na fala, à luz do excelente plano do governo Brasil Sem Miséria, qual o papel dos movimentos sociais? Quem pergunta é Silvio da Costa Júnior. E, por último, como o atual governo pretende aumentar a participação social no processo orçamentário? Também da Welles, do Planejamento. Acho que essas 3 questões podem ser agrupadas. Como o atual governo pretende aumentar a participação social no processo orçamentário? A questão do Sistema Nacional de Participação, na verdade, é uma tentativa que nós estamos fazendo para dar, como eu já disse, uma organicidade a todo o processo de participação e dar uma estabilidade para esse processo, de modo que os diversos elementos que integram a participação social possam se enriquecer mutuamente e possam interagir de maneira a darmos saltos de qualidade no funcionamento, vamos dizer assim, desse sistema. E com o objetivo também de cada vez mais deixar claro que a participação, como eu já falei, não é uma concessão do Estado, é uma conquista, é uma afirmação e é considerado, ao mesmo tempo, pelo governante como um elemento constitucional do governo, da forma de governar. Portanto, essencial. Então, o que nós estamos construindo, na verdade? E aí o Pedro Pontual é o nosso companheiro, junto com o Paulo Maldos, na área da articulação social da Secretaria-Geral, que estão se dedicando à construção desse processo. Eu, aliás, anotei aqui, me esqueci de falar de 2 elementos novos, importantes desse processo, desse sistema nacional, que é, além das conferências, além das mesas, além de diálogo, além do processo de qualificação, etc., que são as chamadas novas formas de participação. Nós observamos que, ao mesmo tempo que alguns dos velhos movimentos nossos enfrentam crises do ponto de vista institucional, se tornaram grandes instituições e acabam, muitas vezes, envelhecendo e perdendo certa capacidade de mobilização, ou que esses processos, esses momentos de dinâmica de participação
nos antigos movimentos tem momentos fortes e momentos fracos, há uma nova primavera de movimentos que surgem. E, entre outras formas de participação, nós temos que estar atento por essas famosas participação em rede, daqueles cidadãos que não são necessariamente militantes no sentido tradicional nosso, que tinha aquela paciência e tem de ir às reuniões, de aguentar aqueles longos processos, muitas vezes estruturados, cansativos, mas que, sobretudo na juventude, encontram novas formas de se articular, e aí toda a questão da digital, toda a questão das redes está muito presente, das chamadas redes sociais, e que nós estamos tendo que nos abrir para isso. Então, nós estamos trabalhando nessa perspectiva de não só acolher, mas estimular e dar um mínimo eu não vou chamar de organização, porque não é um setor que necessariamente se organiza, mas esse setor tem que ser ouvido. Então, nós estamos tendo essa preocupação, e há um trabalho já iniciado nessa perspectiva. E também o chamado aspecto federativo, que o Sistema Nacional de Participação implica. Não adianta para nós você ter os espaços de participação apenas no governo federal. É muito importante que nós tenhamos uma ação indutora para que nas esferas estaduais e municipal, que é onde vive o cidadão, que é onde o calo aperta, que é onde a reivindicação é mais clara, muitas vezes, mais imediata, haja uma abertura e a construção também de instrumentos de participação. Felizmente, há no amadurecimento democrático brasileiro, há uma progressiva abertura para esse tipo de postura e de política. Mas é importante que nós funcionemos, desde a federação, como indutores desse processo, como estimuladores e criadores de formas e de intercâmbio entre os diversos níveis de participação nos municípios e nos estados, dando a eles um estímulo, dando a eles uma força para que se desenvolvam. Então, o Sistema Nacional de Formação é exatamente um processo que põe em contato, que estabelece uma corrente contínua, vamos chamar assim, entre essas diversas instâncias de participação, que façam uma realimentação dessas instâncias via um processo de formação e de qualificação. Eu quero insistir aqui nesse aspecto. Quanto mais qualificada tecnicamente, quanto mais qualificada e aberta politicamente, melhor se dará essa participação e ela se imporá pela sua competência, porque uma coisa é você, um governante, receber uma pessoa do movimento e olhar para ela como se ela fosse um coitadinho, uma pessoa que mal sabe que é fácil dele dar uma enrolada. Outra coisa é o líder social se apresentar, como eu tenho visto muitas vezes, e de maneira surpreendente discorrer sobre uma política pública, sobre uma questão, e do ponto de vista técnico, do ponto de vista político, do ponto de vista de consequências sociais e tal, a pessoa dá um show de bola e, com isso, se impor e, com isso, ganhar muito mais respeito. Então, aí também a importância desse processo. Então, na verdade, o Sistema Nacional de Participação ele inclui um fórum de gestores de participação social. Esse é um outro elemento importante. Nós temos que ter, dentro do governo, não apenas na Secretaria-Geral, mas em cada um dos ministérios, a nossa ideia é ter, em cada um dos ministérios, uma área de participação, porque a participação social não se resume na Secretaria-Geral. Em cada ministério é importante que os movimentos não só sejam recebidos, mas também se estabeleçam dinâmicas estáveis com os movimentos. Para isso, é importante que haja nos ministérios pessoas encarregadas de fazer esse trabalho e que articulemos essas pessoas dentro de um fórum intragovernamental, as audiências e consultas públicas, os diálogos sociais, as ouvidorias, o Plano Brasil Sem Miséria, e aqui eu já quero comentar, não foi à toa que a presidenta determinou que nós fizéssemos, antes do lançamento do Plano Brasil Sem Miséria, uma série foram 14 reuniões, se eu não me engano, com diferentes segmentos sociais, apresentando essa proposta do plano, para ouvir críticas, sugestões e, desde já, demandar a participação social. Esse é o tipo do plano que, se não houver, se ele não contemplar, se ele não envolver, se ele não for ocupado, literalmente, por uma forte participação, ele não vai dar conta do recado. Por quê? Porque é um plano
que voltado, e eu acho que nós temos que ter muito orgulho de pertencer a um governo que lança um plano como esse, que foca em torno de 16 milhões de brasileiros que ainda vivem abaixo da linha da miséria, e que são pessoas que foram refratárias a todo um processo já de ampliação da participação, ou melhor, de ampliação das políticas sociais, que não puderam acessar por razões de incapacidade física, por razões de dificuldades sociais, por falta de dinamismo pessoal, em que a exclusão foi tão profunda que praticamente impede que a pessoa vá ao encontro do serviço público, do serviço social que está colocado a eles. Por isso, um dos métodos essenciais do programa Brasil Sem Miséria, vocês sabem, é a chamada busca ativa, em que o Estado não espera mais que a pessoa vá ao posto de saúde, vá ao escritório da inscrição do Bolsa Família, vá à escola, mas a gente vai, o Estado vai ao encontro dessas pessoas. E eu pergunto, como é que o Estado vai localizar? Como é que se dará essa busca ativa se o clube de mães lá do bairro, se a Associação dos Vicentinos, se a Associação das Costureiras, se o sindicato local não informar? Porque quem conhece a realidade é essa gente, são esses movimentos que lá na base estão trabalhando. Portanto, a participação dos movimentos na identificação, na busca ativa e mesmo nos processos de qualificação, porque o Plano Brasil Sem Miséria tem como toque essencial o fato de levar a política pública, de conceder aquelas condições mínimas para que o cidadão e a cidadã estejam minimamente de pé, no sentido antropológico do termo, no sentido de cidadania, para lutar pelos seus direitos e para se afirmar, e, portanto, tem um processo de qualificação profissional que segue-se necessariamente a essa questão. Quem critica o Bolsa Família como um elemento que viciou as pessoas, que foi indutor da preguiça, está completamente enganado. Todos os dados nossos mostram o quanto o Bolsa Família foi essencial para que as pessoas tivessem aquele mínimo, aquela base mínima de dignidade, que não dependesse mais da mendicância, que não dependesse mais do cartãozinho do deputado ou do prefeito, mas que tivesse o seu cartão para receber o seu recurso, dar aos filhos a condição mínima de alimentação, para então ter a estrutura mínima de lutar. E são inúmeras as iniciativas que foram surgindo de cooperativas, de formas autônomas de construção de micro e minis e pequenas iniciativas econômicas de cooperativa que tiraram essas pessoas da dependência, que puderam, com muito orgulho, devolver, inclusive, o cartão do Bolsa Família. O Brasil Sem Miséria quer estimular justamente esse segundo passo, através de um amplo processo de formação, de qualificação profissional, de assistência técnica no campo, porque vocês sabem que um percentual enorme dos 16 milhões está localizado no Nordeste e 52% na área rural. Então, o nosso trabalho de dar acesso à terra e de qualificar e dar condição do pequeno agricultor nordestino para que ele desenvolva uma plantação. Aí o programa da água é essencial no caso do semiárido e, ao mesmo tempo, permitir as condições de comercialização dos produtos. Para quem não conhece, pessoal, eu ouço muitos movimentos, o bem que o chamado PAA, que é o Programa de Compras Diretas, que o governo determinou, o bem que esse programa fez para a pequena agricultura familiar no Brasil é uma questão inestimável. É reconhecido por todos os movimentos, porque ele permitiu que o pequeno agricultor pudesse vender, e juntamente com outro programa, o PNAE, para a merenda escolar lá no município a sua produção. Então, garantiu a ele a estabilidade da entrada de recursos através do escoamento direto do produto dele, sem o atravessador, para o poder municipal local, sobretudo na merenda escolar. Eu visitei agora, há menos de um mês, um pessoal lá em Arapongas, norte do Paraná, que com um assentamento do Sem Terra, cada um tem 6 hectares, e o orgulho daquelas pessoas me dizendo que todo mês vão lá buscar o cheque de R$ 1.000, R$ 1.200 na prefeitura, pelo leite que chega para a merenda escolar. Então, você beneficia, você dá qualidade para a merenda escolar, através de um leite sadio, adequado, fresco, e você dá a condição da pessoa ter a sua estabilidade econômica
vendendo o seu produto com dignidade. Então, esse programa foi fundamental. Pois bem, o Plano do Brasil Sem Miséria vai ampliar esses programas, permitindo, portanto, essa comercialização. Por isso, também, o acordo feito com a Associação Brasileira de Supermercados e outras associações regionais de supermercados, para que eles privilegiem os frutos desse programa, a compra direta da produção dos pequenos agricultores que vão se integrar nesse programa. Então, esse programa não existirá sem uma forte participação social. Já respondendo longamente, desculpa essa questão. Um outro elemento que compõe o Sistema Nacional é a articulação federativa ao que eu me referi, o Fórum Direito e Cidadania, composto pelos ministros, o Fórum de Interconselhos do PPA e dos conselhos em geral, a própria agenda presidencial, que é muito importante, naquela questão que eu falei das missões que vão à frente, que articulam com os movimentos, e o tipo de agenda que se faz naturalmente. E a presidenta Dilma agora está cada vez mais viajando mais, agora que já adquiriu um pouco mais de organização da casa, ela está se dispondo a andar mais pelo país, e como acontecia com o Lula, ela volta sempre muito energizada, isso é muito importante. A questão das novas formas de linguagem e participação, a que eu me referi, a educação para a cidadania, que é a qualificação dos agentes sociais, as conferências nacionais e os conselhos nacionais. Então, tudo isso, esses elementos compõem um sistema nacional de participação social. E nisso também, para responder ao Elis a questão orçamentária, nós tivemos a experiência do PPA, e aí uma coisa importante é que a nossa proposta e a perspectiva é que a discussão do PPA não se dê apenas na questão da elaboração, mas também no processo de acompanhamento do ciclo orçamentário. Essa também é a proposta que nós estamos chamando os movimentos para que participem. Muito obrigado, ministro Gilberto Carvalho. Nesse 28º Fórum do Planalto, nós vamos entrar agora num outro bloco, que é o bloco de perguntas sobre as conferências. E eu gostaria, desde já, com a concordância, se houver, do ministro, da mesa e dos presentes, que, eventualmente, as questões que, porventura, não tenham sido, a gente não consiga responder a todas, que possa ser enviada, por isso que eu solicitaria que vocês também botassem o e-mail de vocês, para que depois o ministro pudesse providenciar, a partir da assessoria dele, da assessoria de comunicação ou das áreas da secretaria, a resposta para cada um de vocês, para que a gente não deixasse nenhuma resposta acedada em relação ao debate. Eu acho que isso era importante, ministro. Bom, em relação às conferências, nós temos 3 questões. Primeiro, uma pergunta de Laís Abramo, diretora da OIT no Brasil. Ela pergunta: senhor ministro, em maio de 2012 será realizada a primeira Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente. 2012. 26 dos 27 estados da federação já confirmaram a realização de conferências estaduais entre setembro e novembro deste ano. Nesse momento, estão sendo realizadas as conferências municipais e intermunicipais. Senhor ministro, qual seria a sua mensagem para os participantes desse processo? Quais são os temas, a seu ver, centrais para serem incorporados a essa discussão? Essa é a primeira, relacionada à questão da conferência. A segunda, do Marlon, da SUPAR, frente ao desafio em compatibilizar as diversas visões em torno da revisão do Código Florestal, não seria interessante realizar uma Conferência Nacional do Meio Ambiente ainda este ano para acordar com os diversos atores sociais um texto para o Código? A segunda. A terceira é da Rosângela Camapum, do Conselho Nacional de Saúde, em que ela parabeniza, na primeira parte, a palestra do ministro, a iniciativa do fórum, e fala da participação dos conselhos na construção do PPA e do debate democrático que os conselhos de políticas públicas têm sido feito e convocados aqui pela Secretaria-Geral, e pergunta
se os cursos de educação permanente para os conselheiros terão continuidade na gestão atual. E lembra que o Conselho Nacional de Saúde está presente com 14 participantes nessa reunião. Por último, não sendo uma pergunta, mas um comentário, eu vou incorporar nesse bloco. O Alexandre Gameiro, da Anatel, diz que a Anatel criou, neste ano, uma mesa de diálogo tripartite entre empresas do setor de telecomunicações, sociedade, inclusive por meio de entidades e órgãos de defesa do consumidor e governo. Com o nome de Fórum Alô Brasil, já percorreu 4 capitais e é uma experiência que, em muitos aspectos, reforça as palavras do ministro sobre diálogo, tensão e abertura em relação à sociedade organizada. Então, aproveito, incorporo o informe do nosso companheiro Alexandre às questões levantadas também sobre as conferências. Com a palavra, senhor ministro. Eu vou pedir licença aqui, me permitir dividir um pouco essas respostas. Vou pedir para o Pedro falar sobre a questão dos cursos de educação permanente. Ele tem mais qualificação do que eu para falar sobre isso. Enquanto ele se prepara ali para ir ao alto-falante, ao microfone, eu vou comentar primeiro a Laís está aí? Muito obrigado pela tua presença, Laís. A Laís preside a OIT aqui no Brasil. E tua presença nos orgulha e dá alegria. Eu acho que o tema que a Laís levanta, da Conferência Emprego e Trabalho Decente, é maio de 2012, Laís? Eu acho uma bela oportunidade que nós temos para nos preparar para... te confesso que eu não tenho acompanhado de perto, com detalhe, essas conferências, mas eu acho que é uma bela oportunidade e eu queria aqui assumir, em nome do governo, uma preocupação particular com essa conferência. Preocupação que eu digo assim, preocupação em participar e em estimular que ela tenha a máxima repercussão, porque, evidentemente, nós estamos vivendo no Brasil um momento de enorme dinamismo na questão econômica e, consequentemente, em toda a questão do trabalho. Nós estamos muito felizes, evidentemente, com a ampliação dos postos de emprego, com a redução drástica da taxa de desemprego, com as novas oportunidades, mas, ao mesmo tempo, há muitos elementos que nos preocupam. A rotatividade continua altíssima no Brasil, a existência do trabalho precário, decente, segue muito presentes,